darmos início, hoje nós vamos falar sobre o nascido de Deus e o nascido da carne. Prestem muita atenção, não deixa nada desviar a sua atenção, nem telefone, nem problemas. Você que está aí na sua casa, se é para você assistir, então preste atenção. Se você não prestar atenção, eu garanto que você vai perder uma grande oportunidade que depois você vai precisar. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre Gênesis capítulo 13, que fala sobre a separação de Abrão e Ló. Eu digo Abrão porque ainda ele não era Abraão. Abraão vem depois. Mas antes eu quero ler aqui para vocês, no capítulo 12, diz assim, o chamado de Abraão. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então você veja que Deus deu uma ordem para Abrão, dizendo: olha, sai da tua terra, da sua casa, deixe os seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Veja que Deus tem tudo planejado, senhores. Olha só, olha as promessas, olha aqui para mim. Farei de você, olha o plano de Deus, uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Então Deus falou para Abraão: olha, eu não só vou abençoar você, mas eu farei de você a própria bênção para todas as pessoas. Sabe o que é você ser uma bênção? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Você ser a bênção significa que você é um representante de Deus nessa terra. Você tem noção do que é isso? Não, você não tem noção do que é isso. Porque se você tiver noção do que é isso, você vai correr a partir de hoje, não para ser abençoado, mas para ser a própria bênção. Mas as pessoas estão correndo para abençoar o marido, a esposa, o filho, o casamento, o trabalho, a família. E o mais importante, as pessoas não estão prestando atenção. Deus quer fazer de você a própria bênção. Mas para isso acontecer, você vai ser moldado. Você vai passar por inúmeras provações, dificuldades, e em cada uma delas você terá que ser aprovado. Outra observação, que o povo cristão hoje em dia, num sentido geral, não gostam de passar por nenhum tipo de problema. Qualquer probleminha a pessoa sai da presença de Deus. Ou melhor, a pessoa sai da igreja, porque na presença de Deus ela nunca esteve. Porque o dia que você entrar na presença de Deus, você nunca mais sairá. Podem todos te abandonar, você vai estar aqui. Pode acontecer tudo do pior, você vai estar na presença de Deus. O nascido de Deus, ele não sai da presença de Deus. O nascido da carne é só problema. É aquela pessoa que vive dando problemas. É aquela pessoa que não tem constância. Repito, quando vem um problema, uma perseguição, uma dificuldade, uma tentação, o nascido da carne, ele cede, ele se rende facilmente ao problema. Ele consegue colocar tudo que Deus ensinou no lixo. Esse é o nascido da carne. O nascido de Deus, ele fala como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram ao rei, ou seja, aos problemas:
Saiba, ó rei, que o nosso Deus a quem servimos, ele tem poder para nos livrar das tuas mãos e da fornalha. Se Deus a quem servimos não nos quiser livrar das tuas mãos e da fornalha, ainda assim, ó rei Nabucodonosor, saiba que nós não nos prostraremos diante de você. Esse é o nascido de Deus. Ele é forte, ele é inteligente, ele pensa, ele não age pelo que falam. Ele não vai como Maria vai com as outras. Se todos fazem, eu também vou fazer. Não, o nascido de Deus, ele é racional. Ele é zero. Sabe o que é zero? Emoção. Você imagina eles estando diante da fornalha, a emoção de medo, de desespero, sabendo que seriam queimados, mas a razão deles prevaleceu. Amém? Esse é o nascido de Deus. Se você está conectado aí conosco, prestando atenção, então saiba, você acaba de receber uma reunião. Agora vamos entrar aqui no tema de Abraão. Então eu estou mostrando aqui para você que Deus chamou Abraão, correto? Deu uma instrução para Abraão, certo? Dizendo, olha, deixe a sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Ele não sabia nem para onde ele estava indo. Ele só sabia que tinha que obedecer a Deus. Olha aqui para mim, senhores. Deus, ele sempre quer o melhor para você. Mas enquanto você não obedecer à instrução de Deus, você vai tropeçar. Você vai dar 2 passos adiante e 5 para trás. Sempre. É uma pena. Lá no verso 4 do capítulo 12, diz assim: então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló, seu sobrinho, lembra que Deus falou para Abraão e como? Sozinho. Deixava os parentes, não é isso? Deixa tudo. Aqui diz, então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Então, por mais que Abraão, preste atenção aqui, ele se explicou talvez, para a família, para os parentes, se despediu e tal, deve ter tido aquela choradeira, aquela comoção sentimental, familiar, aquela dor de olha, eu estou indo. Diz a Bíblia que o sobrinho de Abraão, Ló, ele não quis ficar sem o seu tio, a ponto de estar escrito que ele foi com Abraão. Me imagino que Abraão deve ter dito, olha Ló, meu sobrinho, eu também gosto de você, de todos vocês, os demais também, mas Deus me deu uma ordem, eu preciso ir. E Ló provavelmente deve ter dito, não, eu vou junto. Só que aí já vem um problema. Vocês vão entender mais para trás. O que eu quero dizer para você é que quando Deus fala o certo. As pessoas não querem fazer o que diz a Bíblia. Não querem. As pessoas querem arrancar páginas da Bíblia. Quando fala de perdão, a pessoa quer arrancar a página. Quando fala de dízimo, a pessoa quer arrancar a página. Está cheio de gente dentro da igreja que não é dizimista. Está cheio de gente dentro da igreja que não libera o perdão. Você aprendeu a perdoar desde pequeno, sim ou não? Vamos ser honestos. Você não aprendeu o perdão na igreja, vinde a mim. O perdão você aprende desde pequeno, não é isso?
Mas se eu pergunto aqui, quem tem ódio, rancor, mágoa? Tem gente que vai levantar a mão. Então vocês vejam que o povo, ele não é nascido do Espírito Santo. O povo tem sido nascido da carne. O que é o nascido da carne? É isso que eu estou falando. São pessoas que estão dentro das igrejas, que supostamente ela está com Deus, ela lê a Bíblia, ela tem até cargo, uns pregam, outros são obreiros, outros são discípulos, são pastores, são de tudo, tem títulos, mas são carnais. Não deixe isso acontecer com você nunca mais a partir de agora. Aproveite a oportunidade que Deus está dando para você neste momento. Amém? Amém? Muito bem. Vamos então agora no capítulo 13. Capítulo 13 de Gênesis. Quem está ao vivo, por favor, redata aí para as pessoas saberem o que nós estamos falando. Então fala sobre a separação de Abraão e Ló. Então eu mostrei para você, Deus deu uma instrução para Abraão. Abraão, vai sozinho, não é isso? Mas o sobrinho de Ló foi com ele. Aí mais para frente, no capítulo 13, você já vê o título aí. Qual é o título? A separação de Abraão e Ló. Ou seja, adiantou ir junto? Adiantou desobedecer a Deus? Não vai adiantar. Se você está desobedecendo a Deus, em qualquer área da sua vida, acredite, mais adiante vai dar problema. Então, você vai postergar um problema? Você quer empurrar o problema para daqui a um ano? Deus me livre. Eu tenho o hábito de ensinar as pessoas que a sujeira, sabe o que significa isso, né? A sujeira, quanto mais você mexe naquilo que é podre, você já mexeu em alguma coisa podre? O que acontece? Quanto mais você mexe, meu Deus do céu, mais fede. Então hoje em dia as pessoas, elas vivem mexendo. E o pior é que essas pessoas vêm para a igreja e ainda traz essa sujeira para o pastor e quer que o pastor continue mexendo com ela. Você tem que aprender a remover a sujeira da tua vida, seja qual for. Seja um pensamento, seja um sentimento, seja uma atitude, seja algo do passado, seja um arrependimento, seja uma acusação. Enquanto você não remover essa sujeira que está na tua vida, vai feder. A Bíblia nos ensina que Cristo, Ele é o bom perfume. Por que será que Cristo é o bom perfume? Quando você quer ficar perfumado, você coloca um bom perfume. Porque se não colocar, às vezes não é verdade? Então, vamos lá. Vamos ao verso 5, capítulo 3, versículo 5. Ló, que viajava com Abrão, né? Também havia enriquecido. Ah, entendi. Está vendo aí? Pegou já ou não? Pegou a visão? Por que então que Ló, ele queria e foi juntamente com seu tio Abraão? Porque ele sabia que Abraão, ele era um homem de Deus. Ele sabia que quando Abraão falava, profetizava, acontecia. Ele via o crescimento do seu tio Abraão. Então ele foi astuto. Ele olhou para a família dele, certamente, olhou para a família dele
para os outros primos, para os familiares, para os outros tios. Depois olhou para Abraão e falou: "Que? Eu quero crescer na vida." Ou você não quer crescer na vida? Até aí perfeito. Até aí de Ló visualizar isso em Abraão, perfeito, esplêndido. O problema não é esse, vocês vão entender. O problema é que por mais que Ló, o sobrinho de Abraão, ele viu todo o ensinamento de Abraão, ele viu todos os bons exemplos de Abraão, ele via como Abraão orava a Deus, como Abraão vivia sacrificando ofertas a Deus. Era habitual para Abraão oferecer um sacrifício para Deus. Hoje em dia é um escândalo. Hoje em dia dói na alma se eu falar para você: pega uma oferta aí, uma oferta expressiva e dá para Deus. Tem gente que sai da igreja. Mas quem é nascido do Espírito não tem dificuldades de se desprender de qualquer coisa. Então, vamos lá. 5. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e quê? E muitas tendas. Bom, então você já entendeu. Então, Ló, neste momento, ele já tinha sua vida totalmente estabilizada, correto? Verso 6. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um do outro. Eu pergunto a você: Deus faz as coisas pela metade? Não. Mas aqui está escrito que os recursos da terra não era suficiente para suportar os dois. E se fosse só Abraão que estivesse ali? Daria ou não daria? Veja que a desobediência, veja que o carnal, ele não tem sensibilidade à voz de Deus. Ele pode ver os bons exemplos, pode ver os testemunhos, pode ver os milagres, mas o carnal, ele esquece rápido das coisas. Pode até ter prosperidade, diz aqui que ele estava rico, certo? Você ser rico não significa dizer que você é nascido do Espírito. Você andar com um ungido de Deus não significa dizer que você é nascido do Espírito. Ló certamente almoçava com Abrão. Certamente ele devia tomar um café com Abrão. Certamente ele tomava um chá com Abrão. Certamente ele foi em vários lugares, em várias cidades com Abrão. Mas isso não fez ele nascer de novo. Quem está entendendo? Então não se iluda, porque o final dos carnais será catastrófico. Pastor, isso é uma praga? Não, meu querido, isso é a palavra de Deus. Isso é inteligência. Seria até incoerente que nada aconteça com os carnais. Aí sim seria injustiça de Deus. Porque o próprio Deus, lá em Malaquias 3, ele fala: outra vez vocês verão a diferença. Existe uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso é uma realidade.
Só que os cristãos hoje em dia, repito, não querem ver isso, não aceitam isso. Mas não tem problema não. Porque lá no capítulo 19, depois eu te aconselho a ler o texto, se você tiver interesse, você vai ver que o final de Ló foi trágico. Houve mortes, perdeu a esposa, ou seja, perdeu o casamento. As filhas tiveram relação sexual com o próprio pai. Olha o final do carnal. O carnal, ele acha que é esperto, ele acha que faz tudo na surdina, ele acha que ele vai prevalecer. Ele acredita que o seu egocentrismo vai favorecê-lo. Não vai, queridos. Em nome de Jesus Cristo, ouçam a voz de Deus. Amém? É Deus que está aqui agora falando com você. Continuando o texto, então você viu aí no verso 6, né, os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Ou seja, então você vê que Deus, ele permitiu ali a dificuldade. Deus permitiu o quê? A dificuldade. Mas quando Deus permite você passar por uma dificuldade, talvez você desanima, talvez você desiste, talvez você já até saiu da igreja. Tem muita gente que não está vindo na igreja, não é por causa da pandemia. Não está vindo na igreja porque desistiu, porque é carnal. Sim, carnal, não tem os olhos espirituais. Vou provar para você, eu vou provar que você vai se arrepender. Você vai se arrepender de se afastar da presença de Deus, de quebrar a sua aliança com Deus. Nós temos que nascer de novo. O meu maior desafio aqui é fazer você ser um homem de Deus, macho. O macho que é macho, ele é de Deus. No mundo é o contrário, o macho que é macho, ele é agressivo, ele é bruto, ele pega todo mundo, ele xinga, ele fala palavrão, não é isso? No mundo, o macho que é macho, ele tem que maltratar a mulher, né? É ele que manda, é ele que fala, manda a mulher calar a boca. No reino de Deus, o macho que é macho, ele teme a Deus, ele honra a Deus, ele briga com quem for preciso em prol de Deus. A mulher de Deus faz o mesmo. Mas quem não é de Deus? Qualquer obstáculo, graças a Deus, já tem uma desculpa para não ir para a igreja. Já tem uma desculpa para falar o porquê que eu não sou liberto, o porquê que eu não sou batizado com o Espírito Santo. Porque a culpa é do meu marido, a culpa é da minha filha, é do meu filho, é do meu patrão, a culpa é de todo mundo, menos sua. Inclusive a culpa é do pastor. É verdade, o pastor é culpado de querer fazer o que fez Abraão. Deus dá instrução, mas a gente quer ser bom para todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo, a gente quer relevar erros de muita gente. O pastor, ele faz vista grossa
com muita coisa. Porque é muito erro. Então, senhores, Deus ele vai permitir dificuldades na sua vida. Está claro? 7. Logo surgiram o que? Leia alto. Desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam ali na terra. Eram pecuaristas, fazendeiros, camponeses da época que moravam ali. E os cananeus também eram um povo idólatra, né? Era um povo bem idólatra e um povo perverso, os cananeus. Bom, aí no versículo 8 diz assim: então Abraão disse a Ló, olha que interessante, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, leia alto, somos parentes próximos. Olha que interessante. Então Abraão chegou no seu sobrinho e disse assim: olha, não pode haver conflito entre nós ou entre os nossos pastores. Afinal de contas, poxa, nós somos parentes. Outro dia uma pessoa falou para mim, né? Um rebelde aí que saiu daqui. Falou assim: pastor, tem até familiares seus que não vão na sua igreja. Eu falei: ué, mas e qual o problema? Não é porque eu sou pastor que o meu irmão, a minha irmã, a minha cunhada, o meu cunhado terão que estar aqui comigo. Se eles não querem, que culpa tenho eu? Me responda, que culpa eu tenho? Porque falaram isso para mim. Falei: pastor, mas nem a sua própria família fala mal de você. Quase que eu falo assim para ele: ô inteligente, para não falar o contrário, né? Quem matou Abel? Quem? Quem matou Abel? O próprio irmão. Eu pergunto a você: qual foi o mal que Abel fez para Caim? Nenhum. Quase que eu falo para ele: o inteligente, para não falar outra coisa. Quem foi que lançou José? Quem vendeu José? Quem traiu José como escravo? Quem foi que vendeu ele como escravo e deu ele como morto? Quem foi? Os próprios irmãos. E não foi um só não, eu não sei se eram 7 ou 8, nem lembro quantos irmãos eram. Eram muitos irmãos. Então tem pessoas que já falaram isso para mim: mas pastor, mas são muita gente, são muitas pessoas, a sua própria família, pastor. Aí quase que eu falo para esse inteligente, para não falar outra coisa. Quase que eu falo para ele assim: você lembra quando Jesus Cristo estava na igreja pregando? E quem apareceu lá fora, lá fora da igreja, não estava dentro do culto, estava lá fora, lá na porta. Quem foi que apareceu? A mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Vocês lembram disso? A ponto dos discípulos falar assim: Jesus, ô mestre, ó, lá fora está a sua mãe e os seus irmãos querem falar com o senhor. Qual foi a resposta de Jesus? A minha mãe e os meus irmãos, Jesus fez assim: são esses os que ouvem e praticam a palavra do meu Pai. Então não se iludam com o marido, não se iluda com mulher, com cunhado,
com cunhada, com nora, com genro, com sogra, não se iluda. Quem entende, por favor? Está aqui escrito, ó. As pessoas são tão covardes, né, ou tão carnais, que elas acham que a gente fica dando indireta. Isso aqui não é indireta. Eu não perco tempo com indireta. Isso aqui é diretamente. Isso aqui é mais direto do que isso, só se for um alienado da vida que não entende isso. Vamos ler de novo, versículo 8. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós, ou entre os nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. Então olha aqui para mim, então Abraão, ele não queria briga, Abrão não queria conflito, mas o sobrinho dele queria. É muito provável que se eu perguntar aqui para você, quem aqui você procura ter paz com os seus parentes, mas os seus próprios parentes falam mal de você? Se reúnem em grupos de pessoas para ficar falando da sua vida. Com quem já aconteceu isso? Sobra, né? Parece, se não fosse real, a gente diria que era inacreditável, mas é real. Não vou nem entrar em detalhes, que normalmente quem faz isso são parentes que você sempre ajudou. Lembrei de mais um, Davi. Lembra o rei Davi? Antes de ser rei, Davi, ele era menosprezado por quem? Pelos próprios irmãos, pelo próprio pai. Então não venha você querer me ensinar, não venha você querer falar para mim o que me falaram. Mas eu até entendo por que me falaram isso. Porque são pessoas neófitas na fé. São carnais, são crianças. Estão longe do novo nascimento. Por isso que eu até perdoo. Por isso que eu até entendo. E por isso que eu estou aqui ensinando. Espero que essa reunião, que essa mensagem chegue a todas as pessoas que queiram nascer de novo. Eu espero que essa mensagem chegue a todos que não querem ver nada trágico acontecendo em sua vida. Porque essa mensagem ela é libertadora. Amém? Bom, então você entendeu aqui, né, que o nascido de Deus, como Abrão, ele tem autoconfiança. Ele tinha autoconfiança. Por isso que ele falou para o sobrinho dele: olha, a gente está brigando muito, a gente está discutindo, não tem sentido, nós somos parentes. Poxa, Ló ficava falando mal de Abrão, ficava falando mal dos pastores dele. Está escrito, eles brigavam. Olha a atitude do homem de Deus, e olha a atitude do carnal. Você vai ver aí a diferença. Versículo 9. Abraão fala, né? A região inteira está à sua disposição. Você vê que quem é de Deus se garante. Muita moral, né? Abraão disse assim: olha, toda essa região aqui está à sua disposição. É isso que você quer? Isso satisfaz você? Isso enche os teus olhos? Olha que legal, leia. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Você sabe que hierarquicamente, pela hierarquia, quem manda é o tio ou o sobrinho? A autoridade está sobre quem? Sobre o tio. É igual os irmãos. Hierarquicamente, quem manda é o irmão mais velho, não o irmão mais novo, correto?
Então você veja que Abraão, por ele ser um homem nascido de Deus, sequer ele usou de autoridade, a ponto dele dizer para o seu sobrinho: escolhe o que você quer, toda essa cidade aqui, olha, está à sua disposição, veja onde você quer ir e nos separaremos. Continue lendo, por favor. Escolha a parte da terra que você desejar e nos separaremos. Aí ele diz, ó, se você escolher a terra à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ou seja, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Abraão, ele não pensou nele, ele queria agradar a Deus. Você tem que querer agradar a Deus. Vamos ver qual foi a atitude de Ló. Vamos ver se Ló ele agiu com espiritualidade ou se ele foi egocêntrico ou se ele foi carnal. Vamos ver. Versículo 10. Que diz aí? Ló olhou como? Rapidinho? Demoradamente. O que significa demoradamente? Ele fez contas, ele fez cálculos, ele analisou, ele ficou olhando, ele estudou as terras. Vou para este lado, esquerda ou direita? Qual é o bairro, né? Qual é a cidade, no caso, para vocês entenderem, mais rica, mais poderosa? Esse bairro aqui é biqueira, é um bairro classe média, zona vermelha. Ah, não, então não quero não. Ah, eu vou lá para um bairro nobre da cidade. Por questões de lógica, obviamente ninguém vai escolher a zona vermelha. Não é isso? Se você pode escolher a zona nobre, você vai escolher a zona vermelha? Claro que não. Mas olha que interessante. Quem é de Deus sabe que qualquer área com Deus você prosperará. Mas quem é carnal não consegue ver isso. Quem é carnal só vê o momento. O carnal, ele é precipitado. Olha para mim, o carnal, ele é precipitado. O carnal, ele é impulsivo. Ele age vendo o que está na frente dele. Ele não consegue pensar no amanhã. Por exemplo, a terra que Ló escolheu era próspera, muito boa. Contudo, era uma terra próxima a uma cidade que você já escutou falar desde que nasceu, Sodoma e Gomorra. Você já ouviu falar dessa cidade? A cidade do pecado. Então o carnal, ele não tem sensibilidade de entender, de ver o pecado. O carnal não vê o pecado. Ele até sabe que está por ali, que ali não é um lugar bom para ele, mas ele, eu sou de Deus. É muito provável que Ló deve ter dito isso. Não, eu sou de Deus, Deus é comigo, Deus é comigo, aonde eu for. Ele pensou que Deus estava com ele, mas Deus não estava com ele. Quando você desobedece, quando você é uma pessoa rebelde com a palavra de Deus, Deus não está com essa pessoa. Acredite nisso. O tempo
Tem gente que não gosta quando eu falo o tempo, mas é o tempo. Jesus disse para os discípulos: o tempo vai mostrar quem é trigo e quem é joio. É o tempo. Então, vamos lá no verso 10. Olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era o quê? Bem irrigada, ou seja, tinha muita água, né? Porque o deserto, a riqueza do deserto é a água. Como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. E isso, claro, foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então o que acontece? Só que os habitantes dessa terra, que fala que ela é muito bem irrigada, que tinha muita água, os habitantes dali, eles eram pecadores. E Ló, como muita gente hoje, ele foi ao encontro. Ele preferiu colocar a sua família em risco. Ele preferiu colocar a sua própria vida em risco. Depois, lá no versículo, depois eu faço questão que vocês leiam, lá no versículo depois, acho que é 19, você vai ver que chegaram a falar, esses moradores de Sodoma falaram para Ló assim: olha, nós vamos estuprar. Essa foi a palavra: nós vamos estuprar esses homens que estão com vocês aí, e vamos fazer pior com você. E no desespero, olha o desespero, olha o carnal, Ló falou para todos os moradores de Sodoma: eu dou para vocês as minhas 2 filhas virgens, para vocês fazerem o que quiserem com ela. Veja que o carnal não tem direção de Deus, só faz besteira. Lembra que eu falei? Lembra? Fede ou não fede? Quanto mais tenta mexer, mais vai feder, até que se arrependa. Continue o verso 11, por favor. Estou achando aqui na minha Bíblia aqui. 11. Ló escolheu, aí foi a desgraça. Olha aí a desgraça. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e que? E se separou de seu tio Abraão. Então olha para mim. Ló, ele olhou demoradamente, ele não olhou para Deus. E Ló escolheu para si a melhor terra, ao leste. E falou para o seu tio: valeu, fui. Não preciso mais de você. É o que muita gente faz. Você não se assuste se você ver pessoas que um dia estiveram aqui conosco, e aqui nessa cidade de Guatinguetá, eu posso dizer para você que está cheia, viu? Você vai encontrar muita gente que um dia esteve sentada aí onde você está. Você vai encontrar muitas pessoas que um dia chegou aqui drogado, enfermo, destruído, sem um futuro. E o Espírito Santo, não foi eu não, porque eu só obedeço, mas o Espírito Santo, obviamente, através do nosso ensinamento, do nosso trabalho, libertou e curou todas essas pessoas e prosperou. Você vai ver muita gente. E hoje, essas pessoas fizeram assim. E claro, como não conseguem assumir que estão agindo como Ló, escolhendo para si
o que acha que é melhor para si, já não consegue ouvir a voz de Deus, já não consegue olhar para o exemplo de Abraão, para os conselhos de Abraão, já não consegue, porque a pessoa quando chega aqui na igreja mal, tudo que a gente fala, ela obedece. Ela obedece. Mas quando Deus começa a prosperá-la, a abençoá-la, né, casamentos que foram restabelecidos, enfim. Aí quando passa o tempo, é exatamente isso. Por favor, me diga se não é isso. Olha o que Ló falou no verso 11, leia aí, por favor, 11. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Acabou isso. Só que o carnal, ele acha que está arrebentando, ele acha que está bem, porque é momentâneo. O problema vem depois. Quer ver? 12. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. Quer dizer, então aqui você veja que Ló, tudo que ele aprendeu com seu tio, ele deixou tudo de lado. Essa é a minha maior tristeza, essa é a dor do verdadeiro homem de Deus. Eu não faço questão de ensinar, eu não faço questão de ficar aqui 3 horas, 4 horas conversando, escutando, atendendo e orientando você. Eu não faço questão, vocês todos me conhecem, você está me vendo, você me conhece, você sabe que eu sou assim. Até nos outros países que está chegando essa live, eles sabem que eu sou assim. Eu não faço questão de ficar uma madrugada toda ouvindo e orientando você. Mas o que dói é que as pessoas, elas esquecem facilmente de tudo que aprenderam. Ela aprendeu que o diabo existe, hoje já não crê no diabo. Você vê como é o verdadeiro fariseu, né? Porque é um hipócrita, porque aqui estava orando pelas pessoas e hoje fala que oração forte não é necessária. Essa é a maior dor. É igual você que tem um filho, você faz de tudo pelo teu filho, quem tem filhos aqui, não é isso? Você tira da sua boca e dá para o teu filho, é que o seu filho nem sabe, não é verdade? Muitas vezes ele não percebe, não reconhece, é ingrato, ingratidão, normal, faz parte, os ingratos, né, da cidade. Mas a sua maior dor, a maior dor de uma mãe, de um pai, é depois de tudo que fez em favor do filho, do bem-estar do filho, para o futuro do filho, da filha. Aí esse filho depois vai e deixa tudo de lado, tudo que foi feito para ele. E ele faz tudo errado. Essa é a maior dor do pai. Você que é pai e mãe, estou falando a verdade ou estou falando bobagem? Essa é a maior dor de um pastor. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. Se amanhã você quiser ir para outra igreja, você pode ir. Você vai para onde você quiser. Eu não sou pastor de igreja, vinde a mim. Eu sou pastor da igreja do Reino de Deus. Há 26 anos. Meu trabalho é curar, libertar, abençoar, salvar, batizar as pessoas. O meu trabalho é levar você a entrar no reino dos céus. Esse é o meu trabalho. Se amanhã você não vier aqui nunca mais na igreja, você pode acreditar, já fazem 26 anos. Eu vou estar aqui pregando para outras pessoas.
Mas a dor que o pastor verdadeiro ele sente é essa. É ver o povo que aprendeu o Evangelho de Cristo e hoje eles vivem o Evangelho fraco, o Evangelho fraco, carnal. É como eu dizia a princípio do culto. Falam de amor, que Deus é amor, que Deus é bom. Se Deus ele é amor, se Deus ele é tão bom, por que tanta desgraça acontecendo? Me responda. Sabe por que tanta desgraça? Porque Deus ele é amor para os obedientes. Deus é amor para quem nasce de novo. Para quem é carnal, meu querido, é cintada e chicotada. Para quem é carnal, é repreensão. Se você vê a ira de Jesus, por isso que Jesus vivia irado. Por que Jesus estava sempre repreendendo o pastor? Porque os discípulos eram carnais, porque o povo era carnal, porque os fariseus eram carnais. Aí traziam lá, o pai trouxe o garoto manifestado com demônio para os discípulos. O que aconteceu? Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus ficou irado. Jesus falou assim: geração incrédula, até quando vou suportar vocês? Então a maior dor de Jesus, você veja, o problema não era expulsar demônio, o problema não é curar você, o problema não é prosperar, o problema de Jesus não foi multiplicar 5 pães e 2 peixes. Isso aí é fácil. Prosperar você, trocar o seu carro é fácil, fazer você ganhar dinheiro é fácil. Difícil é fazer você nascer de Deus. Isso é difícil. Esse é o meu desafio. Isso é que dói. Mas, como eu sempre digo a você, o barco anda. Aprenda isso. O barco anda. Se eu fosse você, não pularia fora desse barco. Porque esse barco que anda é o barco onde Cristo está. Mas não é porque o barco anda que não haverá uma tempestade. Lembra que houve uma tempestade? Você vê, os próprios discípulos carnais, tadinho deles, eles ainda não eram nascidos do Espírito Santo. Eles usavam o nome de Jesus, eles usavam a autoridade que Jesus havia dado a eles, mas eles próprios não tinham ainda o novo nascimento. Por isso que eles negaram a fé, por isso que todos eles abandonaram Jesus. Então hoje eu não me assusto quando eu vejo um obreiro saindo e começam a falar mal da gente. Quando eu vejo um discípulo saindo e começam a falar mal da gente. Quando eu vejo um membro falando mal, eu não me assusto, porque isso faz parte do Evangelho de Cristo. Entende isso? É isso. A diferença é que quem é nascido de novo, quem é espiritual, já corta o rabo de Lúcifer, porque Lúcifer, o autor da rebelião, diz a Bíblia que com a cauda ele conseguiu seduzir e contaminar a terceira parte dos anjos. Por isso que hoje viraram demônios. Então, se você é espiritual, quando o filho de Satanás se aproximar de você para falar mal da nossa fé, se você é nascido de Deus, você vai ter autoridade moral e força para cortar cada um deles. Mas se você é nascido da carne, você vai falar assim: nossa, é mesmo? Ai, que horror, é mesmo? Ai, estou falando tudo isso do pastor Luiz, da igreja Vinde a Mim. Ai, é muita coisa. Ai, são tantas coisas. Ai, então nunca mais vou lá na igreja. Ai, podre. É interessante que nenhuma dessas pessoas vem aqui, ó, tete a tete, falar com a gente. Nenhum. Porque é carnal. Porque quem é nascido de Deus, se escuta falar mal, vai falar: não, eu vou conversar com o meu pastor. Deixa eu lá conversar com o meu pastor. Pastor, o que está acontecendo?
Porque quando alguém fala mal de qualquer um de vocês, olha para mim, quando alguém fala mal de qualquer um de vocês, aqui, eu defendo você. Eu defendo você. Qualquer um de vocês. É que vocês não sabem, muitos dos seus familiares me ligam para falar mal de vocês. Muitos me escrevem, muitos me insultam, me xingam. E eu defendo você. Mas eu não posso defender o teu erro. Eu tenho que defender a sua vida. Como, pastor, que o senhor defende as pessoas? Eu falo para as pessoas, olha, se ela está fazendo algo errado, eu vou ajudá-la, eu vou corrigi-la. Não é que eu defendo o seu erro não. Mas eu não vou apedrejar você, eu não vou condenar você. Quem está entendendo? Essa é a diferença de quem é nascido do Espírito e de quem é nascido da carne. Tem mais. Vamos lá, me ajude aí, onde paramos? Verso 13. O povo dessa região, porém, era o quê? Era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Olha aí. É esse o povo, essas são as pessoas que Ló escolheu para conviver. Ló se cansou de ouvir os conselhos do seu tio, os ensinamentos, as repreensões. Ele queria viver tranquilo, o evangelho fácil. Então ele preferiu ir lá para aquela região onde o povo era extremamente perverso e vivia pecando. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Aprenda uma coisa, quando você sai da presença de Deus, os filhos das trevas, que gostam, que são extremamente perversos e vivem na prática do pecado, eles amam ver você fora da igreja. Porque sem você perceber, você está entrando junto a eles. Foi o que aconteceu com Ló. Sem Ló perceber, ele estava indo para o abismo. Mas ele achava que estava arrebentando. Então, querido, aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Continue o texto. Versículo 14. Leia aí, por favor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão. Depois que Ló, ó a expressão que eu uso, ó. Depois que o peso, depois que o problema, a tensão. Como eu quero que esse vídeo chegue a tudo quanto é lugar. Quem pode me ajudar a compartilhar esse vídeo? Compartilha esse vídeo. Manda. Pastor, eles brigam comigo. Manda 3 vezes. Manda esse vídeo. Compartilha esse vídeo. Marca o nome de todo mundo. Porque pelo menos um deles, se arrepender, já valeu a pena. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Olha que interessante. Você veja que às vezes Deus, olha para mim, Deus quer falar com você. E talvez Deus não tenha falado com você. Sabe por quê? Porque com quem você convive, com quem você anda, é tão carnal que está intoxicando você, está envenenando você. Olha que forte isso, gente, pelo amor de Deus. Foi só Ló sair, Deus falou com Abraão. Olha o que Deus falou para Abraão.
Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções. Quais eram? Norte, sul, leste e oeste. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Lembra que Abraão falou assim para Ló: escolhe onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e assim sucessivamente. Por que Abraão, ele falou isso para o seu sobrinho? Escolhe onde você quer, qual lado você quer. Olha que bacana. Porque Abraão confiou tanto, tanto, tanto em Deus. Olha o resultado da confiança em Deus. Ló escolheu um lado, correto? Deus deu quantos lados para Abraão? Os 4 extremos da terra. Deus quer dar o melhor para você. Deus tem a prosperidade que você quer no teu casamento. Deus tem a prosperidade que você quer na tua família, nas tuas finanças. O problema é que o povo é carnal. Esse é o problema. Deus tem a melhor casa para você, o melhor carro para você, Deus tem a melhor saúde, Deus tem o melhor salário, mas enquanto você escreve isso, enquanto você viver na carnalidade, não crendo na instrução que vem do altar de Deus, enquanto você achar que você consegue fazer as coisas pela sua própria vontade, pela própria força do teu braço, do teu jeito, na tua rebeldia, na sua irreverência com Deus, o diabo, ele está armando para você uma armadilha. Ele está mostrando para você, talvez uma mulher bonita, um homem bonito. Talvez ele está mostrando a você um dinheiro fácil. O diabo talvez está mostrando para você um lugar aparentemente gostoso, ambiente carnal, onde faz você achar que a festa ali vai ser muito boa. Ele está armando uma armadilha para você. Não seja carnal. E você que é de Deus, ou quer ser de Deus a partir de agora, eu estou provando para você. Olha o que Deus deu para Abraão. Deus falou assim: Abraão, vamos ler de novo? Depois que Ló espanou, depois que Ló saiu, o Senhor disse a Abraão: olha até, olha o desafio, Deus faz um desafio, não é legal? Deus faz um desafio, olha até onde sua vista alcança, eu dou a você, estou no verso 15, 14 ainda, o Senhor disse a Abraão: olha até onde sua vista alcançar, em todas as direções. Pode olhar para o norte, meu amigo, com Deus você pode olhar para o sul, para o leste, para o oeste, ou seja, com Deus você pode estar solteiro, com Deus você pode estar com problema no seu casamento, mas se você está com Deus, Deus vai agir em seu favor. Com Deus você pode estar em plena pandemia, você vai triunfar. Com Deus você pode estar sendo criticado, apedrejado, abandonado por todos. Podem estar brigando com você, a sua própria família, mas se você está com Deus, Deus ele transforma a maldição em bênção. Porque a terra que foi para Abraão ir era uma terra seca, 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 seca. Talvez você levanta a mão e fala: assim está a minha vida, eu estou seco, pastor. Estou sem nada, não tenho uma perspectiva, pastor. Então, meu querido, deixa Deus agir em seu favor, porque com Deus Ele te dá opções. Olha para qualquer lado,
Vamos ver o que aconteceu depois que Abraão olhou. Eu acho que Abraão ainda não tinha caído a ficha ainda, né? Acho que não tinha caído a ficha ainda. Olha só o verso 15. Aí Deus fala. O que ele fala? Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. O que vocês acham disso? É um conto de fadas? É um mito? É uma fábula? Ou é um fato? Ou é um exemplo de fé para você, a partir de agora, tomar uma decisão correta na sua vida? Olha, ainda que ninguém faça isso, eu vou fazer isso. Eu vou pedir, Deus, eu não posso ser um pastor carnal. Não, por favor, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim, por favor, por favor. Deus, eu não quero ficar olhando para a minha vida. Você sabia que se eu fosse olhar para a minha vida, essa igreja aqui já estaria fechada? Sabia disso? Você vê que, olha, parece piada. Chegaram até a falar aqui para mim, para eu entregar a chave da igreja e ir embora da cidade. Ai, Ló. Mal sabem eles que não fomos nós que escolhemos estar aqui. Eu não escolhi vir para o Brasil. Sabia disso? Eu falei para minha esposa, vamos morar na Argentina? Ou vamos morar na Colômbia? Ou nos Estados Unidos? A gente mora tranquilo. 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 Mas aí Deus falou assim, não, eu quero que você vá morar lá no Brasil. Depois de um ano, Deus falou, agora eu quero que você abra uma igreja. E aqui eu estou. Então eu não faço o que eu quero. Quem entende? Eu não faço o que eu quero. E se eu não faço o que eu quero, com todo respeito, você acha que eu vou deixar o carnal fazer aquilo que ele quer? Você acha? Ah, meu querido, jamais. Aí Deus continuou falando, eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os seus descendentes. Ou seja, é impossível contar o pó da terra. Assim vai ser as bênçãos de Deus para você e para sua família. Olha para mim, gente. Uma decisão certa sua, está aqui escrito, você é abençoado, e você vai abençoar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, toda a sua descendência. Mas uma decisão sua carnal e errada, você está levando a sua vida e a sua família à tragédia. E se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus quer livrá-lo disso. Amém? Deus quer te livrar. E você pode contar comigo. Você que está aí ao vivo, se você diz assim, Pastor Luiz, eu quero que Deus me ajude, eu preciso de uma orientação, eu quero me arrepender de algo, eu preciso entender algo, uma situação melhor, eu quero fazer tudo o que o Espírito Santo está falando. Então você vem aqui na igreja, me busque, e eu vou sentar com você com o maior prazer e vou orientá-los. Amém?
Ah, pastor, é que eu estou afastado da igreja e tenho vergonha de voltar. Essa vergonha é o próprio mal que coloca em você, fazendo você achar que se você voltar você vai ser maltratado. Não, aqui você não vai ser maltratado. Não. Você vai ser muito bem recebido. Tem muitas pessoas que se afastaram da igreja e voltaram, e nós recebemos de braços abertos. Qualquer uma delas. Pessoas que já falaram mal da gente. Um dia eu falei mal também. Um dia eu criticava a obra de Deus, sabia disso? Na minha ignorância carnal, eu criticava a obra de Deus. E quando eu cheguei, desfalecido, arruinado, Deus me recebeu de braços abertos. Por isso que nós sempre vamos receber vocês de braços abertos. Você e toda a sua família. Amém? Continue. Verso 17. Aí Deus fala: vá e percorra a terra aonde? Em todas as direções, porque eu adoro você. Deus é maravilhoso ou não? Deus finaliza falando: olha, vai, percorra tudo que você quiser. Aonde você for, Abraão, eu dou a você. O que você fizer, sendo nascido de Deus, você prospera. Agora você pode ter tudo. Se você é carnal, escreve, você vai perder tudo. Vai perder. Não tem jeito, isso aí é fato. Não deixe isso acontecer não, gente. Pelo amor de Deus, se Deus está falando isso, é porque Ele quer alertar alguém. Amém? Ele quer alertar alguém. Pastor, isso eu já perdi. Então, se você já perdeu, você tem que ser o primeiro a correr para o altar. Faz um pacto com Deus, faz uma aliança com Deus. Como diz aquela música, só quem tem raiz. Você tem que estar enraizado. Tem uma palavra que eu já ensinei aqui, você tem que estar ancorado. Lembra? Você tem que estar ancorado. A âncora serve para segurar. A âncora não deixa ninguém te mover. Abraão, ele estava ancorado em Deus a ponto de falar: meu filho, vai para a esquerda, eu vou para a direita. Aonde você for, escolhe o que você quer. Mas eu não quero ficar discutindo com você. Não vou ficar perdendo tempo brigando com você. Quem é você para querer discutir comigo? Imagine Ló querendo discutir com Abraão, seu tio. Hoje em dia está cheio de crente, de cristão, de ovelha, que não quer ser ovelha e quer discutir com o pastor. Aqui já aconteceu isso comigo. Pessoas que, tadinho, não sabem nem, tadinho, não tem noção das coisas espirituais. E quer discutir com o pastor. Pastor, o senhor é dono da verdade? Claro que não, claro que não. Nós estamos aqui para aprender juntos. Mas não queira discutir. Não queira ser você como Ló. Bom, Deus falou para Abraão: Abraão, vai, percorra a terra em todas as direções. Deixa eu ver aonde eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar aqui, com Deus você vai conseguir. Eu quero vender isso, com Deus você vai conseguir. Se você quer ser feliz, busque um novo nascimento. Para terminar, 18. Então Abraão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamré. Leia alto. Ali, o que fez Abraão? Vamos lá. Então ali, Abraão construiu mais um altar ao Senhor. O que é mais um altar? Oferta, sacrifício. Olha que interessante, Deus mandou ele fazer um sacrifício? Hein, gente? Deus falou para Abraão: Abraão, pega uma oferta aí, dá aqui no meu templo. Deus falou isso? Deus não falou, mas nasceu nele. Você veja que quem é nascido de Deus
dar oferta, ou ser fiel a Deus nos dízimos, como Abraão levou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Veja que interessante, olha a diferença dos cristãos de hoje. Hoje em dia as pessoas são maliciosas, são tendenciosas. Hoje em dia os cristãos de hoje não têm essa essência que tinha Abraão. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. A primeira coisa que ele fez quando chegou lá na terra onde Deus falou para ele, Abraão foi oferecer um sacrifício para Deus. Ó Deus, toma aqui, ó. Se eu falar para você fazer uma oferta aqui, você fala mal de mim. Essa é a diferença do nascido de Deus e do nascido da carne. Mas quem tem ouvidos, que ouça. Amém? Ouça. Olha, vocês que estão aí nessa live, eu espero que o Espírito Santo ele esteja falando com você. Analise a sua vida. Seja nascido de Deus. Busque isso. Isso se busca. Isso se busca. Ninguém nasce de Deus quando nasce. Você vê que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, quando que o Espírito Santo entrou nele? Quando que Jesus começou a fazer os milagres? Foi depois de 30 anos de vida, quando ele se batizou nas águas, logo o Espírito Santo veio sobre ele. Dali em adiante começou o ministério de Cristo. O próprio Jesus precisou se batizar nas águas. O próprio Jesus precisou do Espírito Santo. Desculpe, mas você está na igreja talvez há tanto tempo e nem batizado nas águas não é. E outros se batizaram, mas continuam na carne. Então o seu batismo não valeu nada. Você vai ter que se batizar de novo. Pastor, mas batismo é um só. Exatamente, batismo é um só. Por isso, se você se batizou e pecou, então não diga eu me batizei. Você não se batizou. Você entrou na piscina. Você tomou o tempo do pastor, nada mais. Batismo é quando você morre para a carne. Quem entende, por favor? É quando você fala assim, a partir de hoje eu vou mudar. Ninguém está mandando, eu quero mudar. Eu quero ser como Abraão. Eu quero ter os olhos de Deus. Estou cansado de ser como Ló. Carnal, ansioso, impulsivo, problemático, implicão, folgado, querendo facilidade, rebelde. Depois você lê lá o capítulo 19 e o 20, você vai ver o que aconteceu com Ló e com a família dele. Fora que a esposa dele lamentavelmente morreu. A minha esposa, a pastora Bianca, a minha querida esposa, ela faz uma live todos os sábados. Se alguém tem interesse em saber, foi esses dias que ela falou sobre a esposa de Ló, não é isso? Foi uns 2 sábados atrás, eu creio. Olhou para trás. Está cheio de mulher. Está cheio de mulher. Só falar de mulher que trava até o microfone. Mulherada tem um poder violento, né? Mas, senhores, não olha para trás não. Amém? Deus está te livrando, Deus está te abençoando. Lembra que Deus falou para Abraão: Abraão, tudo que você está vendo aí, ó, pode ir. Pode ir. Os 4 lados é teu. Não precisa ficar brigando com ninguém não. Quem entendeu? Amém? Deus abençoe vocês, tá? Um abraço a todos.